noite. Agora já são 19 horas e 4 minutos dessa sexta-feira, 27 de novembro, dando sequência ao bloco final dos Novos Rumos, Novos Desafios, oitava edição, organizado pelo Instituto Alfalume, uma ONG de impacto social da cidade de São José dos Campos para o Brasil e para o mundo. Nesse painel, que vai ser o segundo bloco, onde a gente vai tratar de toda a demanda aí de empreendedorismo, do Alfedtech, a gente tem a presença, a ilustre presença da Lívia, grande parceira da Stone, a Marcela da Rache, o Edu, parceirão aí do seu Infinitas, e a moderação é do Carlos e do Arthur Covatti. A palavra está com o Arthur. O já chegou. Olá. Olá, Lívia. Olá, Lívia, grande Lívia. E a Marcela? Seu áudio está... Pronto. Isso. Bom, bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente. Esse que é o último bloco do evento agora da noite e do Novos Rumos, né? Da oitava edição dos Novos Rumos. Para quem vai estar assistindo, para quem está assistindo agora e para quem vai assistir esse painel, esses painéis em algum lugar aí do Brasil ou do mundo lusófono, hoje ou algum dia, muito obrigado por estar com a gente, obrigado para quem está aqui presencialmente. Falar um pouquinho do Alfalume, né? O Instituto Alfalume, como o Marcos pontuou, nós somos uma ONG de impacto social. Nós focamos em abrir oportunidades para gente talentosa, que tenha vontade, que tenha dedicação, que tenha garra, mas que tenha também um coração, que tenha empatia, que tenha um olhar pelo outro. Então, o Alfalume busca abrir oportunidade para esse tipo de perfil. Nós temos, na região de São José dos Campos, um projeto escola. Nesse projeto escola, a gente tem mais de 150 alunos bolsistas, e a gente faz diversos projetos para a escola pública. A gente tem projetos na escola pública do Brasil todo, e estamos agora, né, lançando, junto com a Fundação Brave, com a Fundação Bering, que estão nos dando apoio, todas as empresas mentoras, a Stone, a Hash, a Vita, e eu vou parar por aí, porque se eu tentar falar todas e esquecer, não dá certo. São muitas, são empresas mentoras que estão vindo todo dia, porque a causa é muito nobre. Então, o Alfedtech, nesse espírito do Instituto Alfalume, visa abrir oportunidade para jovens de todas as idades, né? Jovens há mais tempo também, são muito bem-vindos, para, através da programação, poder mudar de vida, poder ascender socialmente. E agora, nesse último painel, a gente tem a Lívia, o Eduardo e a Marcela. Os três têm uma experiência muito grande com RH, têm experiências com startup, no caso da Marcela, no caso da Lívia, também no caso do Edu, porque o Edu mentora inúmeras startups, e também experiência com grandes empresas, tem experiência contratando talento. O Edu, ele é talvez um dos maiores headhunters do Brasil hoje de CEOs, então se leva o cara que está lá em cima quando uma empresa fica mais madura. A Lívia contrata talentos, né, para a Stone. A Stone é essa empresa fantástica que criou essa mudança, assim, pintou o Brasil de verde, né, e cresceu de uma startup para uma empresa listada na Bolsa em pouquíssimo tempo. Então, ela pode nos falar muito sobre contratação de talento, como é que isso funcionou dentro da Stone. E a Marcela, que é responsável por contratação dentro da Hash, contratação técnica, né, Marcela? Então, tem muito contato e pode nos dar uma contribuição muito legal. Então, para o pessoal que está nos assistindo, aproveitem a oportunidade de ouvir sobre como funcionam os RHs, quais que são as demandas por talento. Acho que vai ser muito rico. E, bom, para começar, cada um se apresenta 5 minutinhos para dar um pouco de contexto e daí a gente começa um bate-papo. Pode ser? Pode. Quem que é o voluntário para começar? Vamos lá. No palitinho. As ladies first, né? Ladies first. Vamos lá. Posso me apresentar? Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar conversando com
jovens que estão aí nessa batalha de todos os dias, em busca do desenvolvimento. Prazer enorme trocar com a Lívia, com o Eduardo. Com certeza, Stone, trabalhar com grandes empresas em busca de talentos como o Eduardo é fantástico. Eu atuo há mais de 15 anos em RH, né, que hoje a gente já dá outras roupagens, outros nomes, então atuo hoje numa área de People, sou responsável pela área de People na Hash. A área de People da Hash, ela é estruturada com diversas vertentes, então a gente olha desde a área de contratação, que a gente chama de hiring, a gente olha para a parte de desenvolvimento, performance, remuneração, e a gente olha também para a parte de experiência do empregado, né, employee experience, a gente cuida para que eles sejam muito bem recebidos, que eles tenham um onboarding adequado, que eles tenham todos os materiais necessários. Então, venho aí de um background de empresas diversas, então eu costumo sempre reforçar que se a gente está no mundo que a gente fala tanto de diversidade, que a gente fala tanto sobre a importância da diversidade, de pensamentos diferentes, o meu background ele é realmente diferente, então passei por indústria, tanto metalúrgica, quanto a parte de óleo e gás, passei também pela parte de audiovisual, né, então em canais esportivos, então tem um pouquinho de cada coisa, e aí hoje estou aqui na Hash, uma fintech extremamente buscando aí trazer inovações para o mercado financeiro, para o mercado de tecnologia. Todos os dias o nosso trabalho é sim olhar para desenvolvedores, buscar novos desenvolvedores, então eu tenho absoluta certeza que eu estou no lugar certo para falar sobre a coisa certa. Então, prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Boa, prazer aí também conhecer Marcela, acho que da turma aqui é a única pessoa que ainda não conhecia. Queria agradecer mais uma vez aí o Carlos, o Kovács e toda a turma do Alfa Lumen, acho que eles que a gente está próximo aí já há 6 anos junto, vocês sabem o carinho especial que eu tenho desde de quando o Alfa tinha bem menos aluno do que tem hoje, tinha bem menos projeto, e muito legal vendo mais um projeto ganhando uma nova roupagem e conseguindo impactar cada vez mais gente, né? Então, estava falando no privado aqui com o Kovács, que fiquei muito feliz em saber que a gente tem gente de todas as idades, tem um monte de mulheres, é isso aí, girl power, pessoal, esse negócio de área de tecnologia só para homem super furada mesmo. Então, queria parabenizar todo mundo por ter se inscrito nesse programa para formação, né, investimento mais bonito que você pode fazer é você investir na sua própria educação, com o objetivo de gerar mais impacto para melhorar cada dia mais a sociedade. Então, queria agradecer aí a turma do Alfa e todos os apoiadores também por fazer isso ser possível, e também parabenizar todo mundo que se inscreveu e que, independente de quem for ou não continuar no programa, no processo, e fazer o programa de formação, que não desiste de se focar no seu próprio estudo, porque isso vai fazer você ir mais adiante e ajudar a levar a sociedade para o nosso novo patamar, que se for para ficar igual, não dá, né? E aí, falando brevemente aqui de mim, eu não tenho uma história tão grande aí quanto a Marcela e o Eduardo. Eu sou formada em psicologia, e aí depois eu não sabia o que eu ia fazer, queria ser acadêmica, aí eu percebi que eu não queria academia durante a faculdade, e aí eu meio que fiquei perdida, acabei prestando um programa de trainee que chamava na época Recruta. Recruta, a Estônia era um negócio de 30 pessoas, era super pequenininho, isso lá em 2014. Acabei passando no processo, lembra? Tinha 1.000 inscritos, então era mais fácil. Hoje o Recruta é um dos programas que eu cuido, e ele tem por volta de 100.000 inscritos por ano, então deu uma aumentada razoável, um pouco igual o Alfa Lumen foi crescendo, o Recruta também foi crescendo. Logo que eu entrei na Estônia, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Nuricel, que foi dar uma palestra lá na Estônia, então
a história da Estônia e a história do Alfa é meio junto, e aí eu também participei um pouco da história do Alfa. Hoje eu olho mais para a parte de atração e seleção, e também super focada na parte de cultura. E, de modo geral, tenho um carinho muito especial por gente, por isso que eu fui fazer psico, inclusive. Acho que tem dois pilares que fazem mudar a sociedade, pelo menos é o que eu enxergo. Um pilar é educação, outro pilar, trabalho. E o trabalho é a maneira como você enxerga o trabalho, como você se posiciona para agregar valor. E você agregando valor, o valor que te devolvem, né, que é o seu salário. Então, eu enxergo o trabalho, por isso trabalho na área de gente. E educação, eu acho que é a melhor maneira, a melhor ferramenta de mudar o mundo no médio e longo prazo, né? Então, tudo que eu faço sempre tem que ter a ver com essas duas coisas, né? Então, acho que essa é a história resumida aí. Bola contigo. Obrigado, Lívia. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar vocês por vocês estarem aqui, né? 7h15 de uma sexta-feira, né? Todo mundo aqui. Eu vi que o número aqui não baixa, viu, Arthur? Viu, Carlos? Aqui, ó, o número não baixa, só aumenta. Então, isso demonstra uma das primeiras coisas que eu queria falar para vocês, que é esse negócio do comprometimento, que é uma palavrinha aparentemente boba, né? Mas o comprometimento é o que vai fazer você sair de onde você está. E eu acho que o Alfa Lumen, eu sou um fã do Alfa Lumen, assim, desde o primeiro dia que eu pisei aí. Eu já visitei trocentas vezes o Alfa Lumen, e cada vez que eu vou no Alfa Lumen me dá vontade de chorar, me dá vontade, me emociona muito aquele lugar. Eu acho que o Alfa Lumen nunca devia mudar daquele lugar. Aquele lugar é um santuário, é um lugar assim onde as pessoas entram e a cabeça dela explode. Explode, vai para um lugar que você nunca acha que você vai chegar. Então, assim, se a gente estava falando um pouco de cultura no painel anterior, que eu estava acompanhando também, de fit, de como que a gente acha uma coisa para a gente fazer, de legal na vida, que a gente vai tirar da gente para uma situação de conforto que a gente esteja e vai te explodir para um lugar que você nunca achou que você ia chegar. E o principal item da cultura do Alfa Lumen, que vai ser transladado para a cultura do Alfa EdTech, com certeza, e não importa que idade que você tenha, lá no Alfa Lumen a gente começa com crianças ali de 7, 8 anos, mas aqui nós vamos estar com crianças de 30, 40, 50 anos, para a gente tanto faz, desde que você queira chegar num lugar onde você nunca chegou, tá? Então, assim, eu acho que o espírito do Alfa Lumen, além dessa questão desse comprometimento, né? Alguém falou, putz, tem que trabalhar 100 horas por semana, né? Parece um absurdo trabalhar 100 horas por semana, mas vai ter um momento, talvez, no seu trabalho, nos seus estudos aí no Alfa EdTech, que você vai ter que, talvez, estudar 100 horas por semana, né? Eu sou velho já, sou mais velho dessa sala toda aqui, mas tem semana que eu trabalho também 100 horas por semana ainda. Então, é a vida. A gente tem que, para a gente chegar num lugar diferente, é exatamente isso, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é exatamente esse ponto. Se você quiser entender a cultura do Alfa, essa é a cultura. Primeiro, uma cultura de transformação social, uma cultura de muito trabalho e de extremo comprometimento com a nossa causa. Porque depois que você se formar no Alfa Lumen ou no Alfa EdTech, você também vai levar esses nossos valores para onde você for na sua vida. E você vai ser um multiplicador desses valores. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Uau! Uau! Edu, Lívia e Marcela. Tem o nosso amigo André Street, né? Como aqui o público é um pouco mais adulto, então assim, ele tem uma expressão que ele diz assim, que tem certas comidas ou certas assim performances que é o convidado, né? Que você chama o convidado e ele diz uau! E, bom, vocês fizeram picos painelistas aqui, porque é até difícil continuar perguntando depois dessas introduções que vocês fizeram. Então, obrigado pelo carinho, pela parceria.
estamos muito, muito juntos. Bom, Carlos, você quer começar fazendo uma pergunta? A gente pode perguntar qual a maior dificuldade que eles encontram, né, nessa área de seleção. Boa. Se eles já pode falar também os erros também, é sempre bom ilustrar, né? Aquele lá, pô, eu perdi aquela pessoa e ela foi para tal, ou não precisa também, eu contratei errado. Isso aí não, deixa eu falar. Esse daí não. Esse não. Mas eu tive, mas só para contextualizar aí, eu tive o prazer de trabalhar no INPE com o pai da Lívia, o grande Hélio. A gente, de vez em quando, fala, pô, vamos trazer o Hélio para o Alfa Lume, mas ele ainda eu não sei, acho que ele está guardando, ele está fazendo algum projeto, mas, Lívia, a gente tem que levar o seu pai lá para o Alfa Lume. Isso aí vai ficar gravado, né? Vai ir para a África isso, tipo, o pessoal... Legal, vou mandar para ele isso, Carlos. Ele é um grande pesquisador, pô, então... não pode desperdiçar uma pessoa que nem seu pai. Mas vamos voltar à pergunta aí. Legal, acho que é isso, né, Carlos? Então, qual que é o desafio que vocês encontram hoje para recrutar? Acho que é uma boa pergunta que vai servir para os três. Você começa, Marcela, daí a gente faz na mesma ordem inicial. Boa. Ó, falar de dificuldade no processo de seleção é algo super complexo, porque as dificuldades elas são inúmeras, principalmente num país que hoje a gente ainda forma poucos profissionais frente à demanda que nós temos hoje. Então, esse é um princípio inicial. A gente tem muita demanda e pouco profissional. Então, isso por si só já gera automaticamente muita dificuldade, porque a gente tem aí uma quantidade de profissionais restritos, né, tanto que está em formação ou já formado, e tem uma quantidade de vagas gigantescas. Então, claramente, quando a gente faz todo o processo seletivo, a gente está disputando com 1 milhão de empresas diferentes. Então, todos os dias, além de eu ter a dificuldade de engajar os profissionais no processo, porque, sim, processo seletivo não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla, da mesma forma que nós, enquanto REST, queremos que o profissional venha trabalhar com a gente, esse profissional ele também tem que querer vir trabalhar com a gente, não adianta ser um lado só, porque é importante demais as pessoas se entenderem enquanto profissionais e se sentirem parte daquela cultura. Então, até exemplificando para ficar mais tangível, quando a gente fala de processo seletivo na REST, a gente faz um processo seletivo extenso. Ai, Marcela, mas isso não te faz perder mais candidato? Sim, me faz perder mais candidato. Já é mais uma dificuldade minha. Tá, Marcela, então por que no meio desse caminho, por que vocês insistem em fazer um processo seletivo extenso? Porque a gente tem outros pontos que para a gente são cruciais, que são os nossos valores, que é a nossa cultura, né? Então, além de eu ter a dificuldade de estar ali no mercado disputando por profissionais, tal qual todas as outras empresas, eu ainda estou ali buscando profissionais que tenham alinhamento com a nossa cultura, que é uma cultura... a maioria de vocês já teve a oportunidade de trocar com startup, tenho certeza disso. Então, a cultura de startup, ela é uma cultura, querendo ou não, diferenciada. Você tem que estar aberto, você tem que trabalhar de maneira colaborativa, você tem que entender o que é autonomia. Então, a gente vai só adicionando fichas aí para dificuldade como um todo para recrutar profissionais. Então, esses são hoje os meus 2 principais pontos, né? Então, estar no mercado que tem poucos profissionais, que são disputados por diversas empresas, e ter ainda um processo que dispensa aí um tempo intenso. São muitas conversas, a gente tenta mostrar para o candidato, ao mesmo tempo que ele está entrando no processo, como é trabalhar na REST. Então, eu dou a oportunidade para ele de conversar
com diversas pessoas. A gente faz duplas na terceira fase, e ele pode perguntar, é completamente aberto. Hoje, o nosso CEO, o João, que tem uma super conexão com o Alfa Lumen, então é super legal, porque ele é um dos grandes embaixadores desse momento, desse movimento. Então, o João participa, sim, de todos os processos, ele conhece todos os nossos candidatos, e isso faz com que tenha um interesse de ambos os lados, mas, ao mesmo tempo, eu perco candidatos ao mesmo do caminho. Essas são as minhas duas dificuldades de erro. A gente pode passar aqui a noite falando, porque erro a gente está aí todo dia disposto a aprender coisas novas, porque a gente está sempre errando e sempre aprendendo. Mas acho que essa é a grande premissa, né? Você sempre estar disposto a aprender algo novo. Lívia, ó, vou seguir ali, vai que é tua. Boa. Bom, vamos lá. Desafio sobre recrutamento e seleção, né? Eu separei aqui 4 itens. Acho que para mim o primeiro ponto é um ponto que eu tive de dor, inclusive, quando eu era candidato, como eu era provavelmente como a maioria de vocês, né? Então, eu acho que ainda existe uma mudança na área de recrutamento e seleção que tem que acontecer. Eu acho que isso faz com que a gente, que enxerga essa mudança, a gente tenha que protagonizá-la, né? Então, eu vejo que tem o RH antigo, né? Que meio que olhava o currículo e contratava olhando apenas a parte técnica, e era uma coisa um pouco mais operacional, né? Eu acho que hoje existe uma mudança aí no mindset de recrutamento e seleção, né? Em que, primeiro, acho que a automatização e sistema, isso é uma coisa que já faz parte da rotina do novo recrutamento e seleção. E eu acho que tem um segundo pilar, que só a parte técnica não é o suficiente. Você, de fato, tem que olhar sob 2 óticas, né? Que aí, entrando já no pilar número 2, que eu ia falar, que é a questão de você olhar o candidato sob 2 óticas, que é o fit cultural e o alinhamento técnico, né? E aí, acho que o grande desafio, na minha visão, é você achar pessoas que primeiro têm um alinhamento cultural, né? E desenvolver essa parte técnica. É óbvio que vai ter algumas funções específicas que você naturalmente precisa ter já algum nível de conhecimento, né? E aí eu acho que você conseguir educar as pessoas, né? Que não necessariamente você vai encontrar um candidato perfeito, e que é o teu papel como companhia, como líder, como pessoa da companhia, também formá-la nos aspectos que faltam. E aí acho que a Marcela falou de uma maneira bem pragmática. De fato, existe um gap, né? Existe uma distância entre o que a empresa busca versus o que tem no mercado disponível. O que significa que as empresas, de modo geral, não estou falando da Stone especificamente, mas acho que todas as empresas, elas precisam se posicionar de outra forma, que é que se eu tiver um candidato 50% pronto, como é que eu contrato para dentro e formo o restante que falta, né? E para fora a mesma coisa. Putz, já que não tem ninguém pronto, como é que eu ajudo o mercado a se movimentar para lá, né? E aí eu acho que assim, apoiar iniciativas como o Alpha EdTech, a Fundação Estudar com os programas deles, eu acho que tem muito a ver com isso, né? E aí, entrando no pilar de candidato, eu acho que, assim, minha dica para você, candidato, tá? Acho que número 1, eu sei que eu estou mudando aqui, que era meu desafio, mas deixa eu já dar uma dica aqui, que é o seguinte: estuda sobre a empresa e vê se as coisas que você encontrou no Instagram, no LinkedIn, não só da empresa, mas o que as pessoas da empresa falam, entrar no site, olha um monte de coisa para ver se você encontra algum tipo de fit. Se você conhecer alguma pessoa dessa empresa, já facilita para você. Então, eu acho que os candidatos também precisam aprender a ter a proatividade de se identificar ou não com a função e com a vaga. Eu sei que quando você está fora do mercado, é desesperador para você, mas eu acho que você também tem que ter um papel protagonista para atuar
e você conseguir, inclusive, beleza, eu acho que essa empresa para mim faz sentido. O que eu posso fazer para me desenvolver para conseguir entrar lá, né? Eu acho que tem um papel assim desse lado que eu super indico e recomendo, né? E aí outra dificuldade que eu vejo, e que eu acho que não necessariamente eu estou falando de recrutamento e seleção, mas eu acho que é um desafio que todos nós aqui vamos viver nos próximos anos, é como que a gente vai conseguir fazer o equilíbrio entre tecnologia e ser humano. Então, assim, vamos lá, vamos falar aqui do EdTech. Estamos com 2.000 pessoas no processo. Como é que você vai converter em 30? Você vai precisar de tecnologia. Não tem como. Mas como é que você não transforma isso em um negócio extremamente robótico a ponto de você selecionar só com o algoritmo? Não dá. Então, como é que você equilibra esse negócio de tecnologia com o ser humano? Eu acho que isso é um grande desafio que o time de recrutamento e seleção, como é que você conhece os candidatos e automatiza o máximo de coisa, mas como é que você não perde a essência humana, né? Como é que eu garanto que essa live vai ser também uma coisa humana e que não vai ser só um negócio de máquina, né? Porque a gente está em máquinas aqui. Eu estou na minha casa, cada um está na sua casa, a gente não se vê. Olha que loucura. Então, acho que isso é um desafio muito grande. Enquanto sociedade, obviamente, a área de recrutamento e seleção não seria diferente. E o último pilar, e eu acho que isso nunca vamos conseguir resolver, que é a assertividade. O que é isso, né? Quando você trata de ser humano, você não consegue ter 100% de assertividade. Porque qual que é o objetivo de um processo seletivo, né? Só para a gente alinhar aqui. O objetivo de um processo seletivo é você selecionar o melhor candidato com maior probabilidade de performar bem uma vaga. E isso é assertividade. Assertividade é você acertar o candidato e ele ficar na tua empresa para sempre, performando pra caramba. Você nunca vai conseguir 100% de assertividade. Por quê? Porque seres humanos são seres humanos, eles não são robôs. Você não contrata a pessoa de um jeito e ela vai ser assim para sempre, né? E, você não sabe o que aconteceu. Às vezes, ela performa bem por 6 meses e acontece alguma coisa na vida dela e aí ela para de performar. E como é que você vai atuar nesses casos, né? Então, acho que tem um negócio de assertividade que tem um pouco a ver com o pilar anterior que eu falei de tecnologia e humano, mas eu acho que a assertividade é um desafio que a gente sempre tem que tentar chegar cada vez mais perto, né, de acertar, porque não é bom nem para a pessoa que errou o lugar e a empresa, porque ela vai ter uma cicatriz aí, uma marca, fora o tempo, quanto para a empresa que apostou e investiu no indivíduo que não vai ficar com ela para o longo prazo, né? Então, eu acho que esses são aí os grandes desafios. Então, acho que tem só para recapitular, tem uma questão de mindset do RH como um todo e a tratativa com relação às pessoas. 2, aí tem um pilar de candidato, que aí tem um monte de coisa aqui embaralhada, que eu passei até algumas dicas. 3, como é que a gente equilibra a tecnologia com o ser humano? E 4, a assertividade com relação aos processos seletivos. Muito bem. Agora é minha vez. Oi, olha, não tenho muito a adicionar, não, depois dessa aula que eu tive. A única diferença é que o meu trabalho, eu trabalho para muitas empresas, eu já trabalhei para mais de 200 clientes na minha vida, de todos os tipos de cultura empresarial, em startups, em não startups, em mais de 20 nacionalidades. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, eu acho que é o seguinte. Primeiro, recrutamento é uma das coisas, na minha opinião, eu já fiz várias outras coisas na minha vida, recrutamento é uma das coisas mais complexas de se fazer no dia de hoje, tá? Assim, exige uma concentração e exige um nível de energia para se fazer isso. Quem está empreendendo aqui sabe o que eu estou falando. É muito difícil acertar. A gente acerta sempre um pouco, não acerta tudo, né? Porque realmente, como a Lívia falou, o ser humano ele precisa ser muito entendido. Só que numa entrevista de 40 minutos, uma hora, 2 horas que seja, você dificilmente vai entender esse ser humano. E o trabalho que eu faço é entender exatamente esse ser humano,
né? Apesar de ter ferramentas tecnológicas, mas no fim das contas, quando as pessoas chegam na gente, chegam em mim, ou chegam em qualquer, ou na Marcela, ou na Lívia, a gente precisa entender que ser humano está atrás daquele profissional. Porque para ele ficar a vida inteira, como a Lívia falou, você precisa entender quais são as bases desse ser humano. Quais são os valores que você acredita. Qual é a forma que você toma decisões em momentos de pressão, em momentos críticos que você tem que estar lá, muito presente, só que você está, de repente, preocupado com outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, assim, o meu ponto, a minha dica para vocês, assim, só para vocês saberem, o nosso trabalho como recrutadores, ele é muito difícil. Todo mundo acha, puta, Edu, você só contrata CEOs, etc. Você fala com 3, 4 caras e você já coloca um CEO numa empresa. Eu falo com 300 pessoas para achar um CEO, um executivo, um vice-presidente, um só. Então, assim, desse nosso lado, não tem muita oferta de gente. Por incrível que pareça, as pessoas acham que as empresas têm vagas e vagas e vagas e não tem, né? Então, assim, por outro lado, você que vai ser um dia um candidato nessas empresas maravilhosas aí que estão apoiando a Alpha EdTech, né? Eu conheço várias delas e o espírito, a cultura dos seus fundadores, né? Você precisa também nos ajudar. Então, tem um negócio que a gente brinca que chama Help Me, Help You. Me ajude a te ajudar. Você também tem que, do lado do candidato, você também tem que estudar a companhia, entender as coisas que ela acredita, para que ela existe, no fim das contas, né? Que tipo de pessoas que contribuem para que essa empresa seja uma empresa de sucesso. E qual vai ser a sua contribuição? Porque, assim, você vai ser uma pessoa que... mas eu vou numa empresa tão grande, por exemplo, como a Stone, eu vou ser lá uma peça do parafuso. Você não vai ser uma peça do parafuso. Você vai ser uma pessoa que vai contribuir para o sucesso dessa empresa. E para você contribuir, você tem que entender o pedaço que você vai contribuir como indivíduo, mas você vai ter que entender também o mais amplo de tudo isso, que é como que essa empresa contribui para o mundo. Se você não tiver esse entendimento, essa conexão lógica de como o seu pedaço contribui para como essa empresa contribui para o mundo, você não vai ficar nessa empresa por muito tempo. Ainda mais hoje que a gente trabalha tão remotamente. Então, a gente perdeu um pouco da essência do que é necessariamente uma empresa que você vai lá todo dia, encontra com as pessoas, respira aquele ar, sente aquele cheiro da empresa, vê aquela cor da empresa, as cores que compõem as pessoas daquela empresa. Tá? Então, mesmo que você seja uma pessoa que esteja começando na área técnica, eu sou engenheiro também, tá? Caso vocês não saibam, assim, eu sou engenheiro pela Poli. Então, assim, só que eu virei um psicólogo, viu, Lívia? E o que eu aprendi ao virar psicólogo, entre aspas, é exatamente isso. Quer dizer, a pessoa precisa entender, primeiro, por que eu existo, para que eu existo, que diferença que eu vim fazer no mundo, e eu tentar achar uma empresa que tem o máximo de conexão comigo. Aí você vai ficar naquela empresa, talvez por toda a sua vida, e principalmente, você vai crescer dentro da empresa. Porque a gente não quer que você entre como programador e fique como programador para a vida inteira. A gente quer que você seja um empreendedor dentro dessa empresa. A gente quer que você seja o CTO dessa empresa. A gente quer que você crie outras empresas a partir dessa empresa. A Stone, eu conheço mais a história, não conheço tanto a história da Hash, mas assim, a Stone criou empresas dentro da mesma empresa, vai criando, e vai criando, vai criando, e vai trazendo outros empreendedores para dentro para criar outras coisas junto com os empreendedores que já existem lá. Então, essa é a visão. Né? É isso que eu queria provocar vocês. Né? É um papel um pouco de protagonismo, para vocês nos ajudarem também, porque nosso trabalho é muito difícil, muito complexo, é muito suadouro, parece glamouroso, não tem nada de glamour. É um suadouro diário. É isso que eu queria dizer. Eu vou fazer um comentário aqui, mas aí vou falar um pouco da minha carreira aqui, mas vou ser breve. Eu aprendi a duras penas assim que... aí eu gostaria que vocês comentassem.
teve uma demissão numa empresa que eu trabalhei e eu defendi a pessoa pelo passado que ela tinha feito, pelas coisas que ela já tinha construído. E um dos diretores falou assim, olha, não existe isso, é o que você vai entregar no futuro, não o que você já fez. E desde então eu tenho feito, que nem o Alfa, eu sempre falo, eu tenho um roadmap aqui para o Alfa de 15 anos. Eu tenho projetos aqui que eu tenho pensado para o Alfa para 15 anos na minha área de Steam. E outra coisa, eu não tenho mais plano B. Eu achava que eu gastava muita energia em plano B, plano C, né? Hoje o Alfa para mim é o plano A e único, mas eu faço coisas para mim. Eu acordo todo dia, 5h30, e faço alguma coisa. Eu estudo, eu tento coisas para mim. Uma coisa do Natal que eu frustrava assim com presentes. Aí eu falei assim, tá tudo errado, eu vou comprar um bom presente para mim e o resto dos presentes não importa mais, né? Mas então uma das coisas eu faço para mim, alguma coisa que eu acho que pessoalmente para minha carreira, e eu quero entregar coisas para o Alfa. Então eu acho que é uma boa dica disso também. Eu acho que as pessoas gastam energia em muitos planos B, C, tal. Você pode ser uma pessoa também, mas ter projetos para o futuro, de você entregar, entender bem onde você está pisando e construir muito. Eu acho que eu também consegui meus empregos por projetos, de ter projetos serem feitos. Eu entrei no Alfa por causa de uma feira de ciência que o Alfa estava fazendo. Eu estava passando, estava visitando, aí eu vi 2 projetos lá e eu falei assim, eu posso desmontar aqui e fazer outra coisa? Aí perguntaram para a Nuri, e a Nuri falou assim, claro, não, mas só depois da feira. Não, pode fazer agora. Eu falei assim, opa, essa pessoa me interessa, né? Eu posso desmontar dois experimentos aqui, fazer, ela nem me conhecia. E aí o pessoal gostou do experimento. E aí ela falou assim, vamos conversar. E desde então eu estou no Alfa. Legal. Deixa eu fazer um comentário, Carlos. No Clube dos Sonhos do ano passado, né? Eu fiz esse comentário de manhã também. Se tiver alguém que assistiu de manhã, eu vou me repetir, mas acho que o comentário cai bem nesse momento. Que a gente estava vendo o maestro João Carlos Martins, né? Reger a orquestra. O maestro João Carlos, vocês conhecem, e ele regendo e toda aquela energia, assim, o maestro João Carlos Martins regendo uma orquestra, ele não é um ser humano, né? Ele é uma entidade, assim, a garotada, assim, aquela coisa, aquela energia. E daí uma dos meninos, assim, olhou para o maestro e disse, maestro, eu daria a minha vida para reger como o senhor rege. E ele olhou para a criança e disse, pois eu dei. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso resume um pouco, Carlos, o que você disse, e pontua também o que o Eduardo, a Lívia e a Marcela colocaram, que é muito importante colocar o coração e colocar a paixão e colocar a iniciativa e ser o plano A, porque, assim, para você fazer uma coisa grande na sua vida, você tem que colocar a sua vida nessa coisa. Eu acho que o maior mérito do Alfa EdTech é esse, é a gente conseguir dar essa oportunidade, porque vão ter pessoas, né, que estão, assim, numa situação de vulnerabilidade social e ela não pode parar de trabalhar, porque senão ela não vai ter o que comer, né? Ela está nessa situação. Eu imagino que seja a situação de muitos de vocês que estão nos escutando aqui agora. Então, a oportunidade, a beleza do Alfa EdTech é isso, vocês vão ter 1 ano e meio, a partir do tempo que vocês entrarem, 3 ciclos de 6 meses, para poder colocar o coração de vocês nisso, porque colocando o coração de vocês nisso e se dedicando, vocês vão conseguir, pela programação, ter essa ascensão social, e acho que é super, assim, imensamente pertinente painéis como esse, porque mostram para vocês o que essas empresas buscam, e acho que, me corrija se eu estiver errado, mas acho que uma das coisas que toda empresa vai buscar é paixão com o seu propósito, e eu acho importante vocês terem bastante essa paixão. Ô, Vati, posso fazer um comentário aqui do que você e o Carlos falaram? Isso é uma coisa que eu também... Tem um dos valores da Estônia, é o Live the Ride, né?
Eu acho que a galera interpreta como enjoy the ride, que é completamente diferente, né? E eu sempre fico filosofando e explicando para a galera que não é isso, né? Que é muito essa visão de que você tem que basicamente o seguinte, né? Como é que eu enxergo? Existe o indivíduo e existe a sociedade. E o trabalho, né? O que é o trabalho? O trabalho é a intersecção entre o indivíduo e a sociedade, o que significa que para você ter um bom trabalho, você tem que ter um pilar muito claro, que é você mesmo, que é o autoconhecimento, você ter muito claro algumas coisas que você pretende atuar em prol da humanidade, né? Estamos aqui na guerra, tá todo mundo aqui na guerra, entendeu? Então, assim, quais são os seus pilares? Inclusive, hoje, né, quando a gente teve que se apresentar, qual foi a última coisa que eu falei na minha apresentaçãozinha lá? 2 pilares, educação e trabalho. Tudo que tiver a ver com isso, tô dentro, né? Como eu puder ajudar para alavancar, né, elevar um patamar disso aqui ou disso aqui, vamos, né? Então, acho que é meio a mesma coisa, né? Quais são os seus pilares principais em termos de autoconhecimento? Então, acho que é super importante fazer aí um autodiagnóstico, olhar um pouco para dentro, para refletir um pouco das coisas que você acha que você pode ajudar e coisas que você gosta de estudar. Porque não tem como você mudar nenhuma alavanca em lugar nenhum se você não gostar de verdade de ficar muitas horas fazendo essa mesma coisa. Tenho certeza que o Carlos contou a história dos 15 anos que ele vai traçar aí pro Alfa Lumen e a gente vai acompanhar junto, né, Carlos? Estamos aí junto com você, apoiando seus sonhos, inclusive. Eu tenho certeza que ele não vai sair para trabalhar pensando, putz, hoje é segunda. Ele nem sabe que dia da semana que é. Nem sabe, provavelmente, entendeu? Ele já perdi. Só para cortar, ó, nesses 15 minutos a gente marcou 3 reuniões para amanhã. Você vê, né? Em 15 minutos. É loucura, né? E aí você vê aqui, porque o que é? O Carlos, ele não está pensando no trabalho como fonte de renda, ele está pensando eu agrego mais valor para a sociedade. O Alfa Lumen quer mudar o mundo, quer mudar a educação do país, eu também quero. Eu tenho esse sonho compartilhado. Putz, o sonho dentro desse sonho maior, que é no STEAM, é um nome chique de falar, STEAM, né? É um sonho de 15 anos, pelo menos, né? Que esse é o sonho pequeno. Sim. Deu tempo de sonhar até agora. Então, e aí você vê a mentalidade. Aí, o que isso tem a ver com a sociedade? Você tem que enxergar, não adianta também ter um sonho maluco que não tem pragmatismo. É aí que tá. Qual que é a sua análise da sociedade? Onde que você vê que tem coisas parecidas com coisas que você acredita? Lembra da intersecção? Para você se encaixar. E aí você tem que protagonizar na sociedade para a sociedade encaixando com as suas duas coisas, né? Quando você encaixa essas duas coisas, quando você vê, você mudou. Então, uma dica que eu vou passar para vocês é o seguinte, leiam biografias, mas leiam biografias de gente que não está mais viva e que você sabe que mudou a humanidade. Cara, depois que eu li várias biografias, eu cheguei à conclusão que todos eles não estavam pensando exatamente o que o Carlos falou. Qual que é o meu plano B? Eles só estavam lá, no presente, tomando as decisões que tinham a ver com as premissas existenciais deles, né? Então, tem um livro muito bom, que é do Leonardo da Vinci. Cara, você olha a história do cara, tô falando de uma pessoa muito antiga, né? Cara, muito tempo atrás. Ele estava curioso, ele não entendia como funcionava a humanidade, entendeu? E você vê, e aí ele é uma das pessoas que já viveu há mais de 500 anos atrás e ninguém esquece do cara, porque ele estava com uma premissa existencial no presente, entendeu? Martin Luther King, mesma coisa. Ercila, eu vi, cara, incrível. Uma premissa, e foi, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E aí, vocês que estão pensando em ir para programação, não pensem em programação única e exclusivamente como fonte de renda. Pensem em como eu vou utilizar da programação para alavancar alguma coisa que tem na minha cabeça e quais são as empresas ou quais são as coisas que existem no mundo que tem a ver com isso. E se não tiver,
aí está na hora de empreender, talvez eu tenha que criar, né? E aí eu acho que é um pouco isso que faz você ir aos poucos construindo uma trajetória que você se orgulhe. E aí, só para passar um dado de mercado, só para vocês terem uma noção, o Kovács, ele me falou do dia de hoje. Segundo o eForum, né, que é o World Economic Forum, né, que é um fórum focado em economia do mundo, né, eles estudam sobre trabalho, etc. Até o ano de 2025 está previsto que a gente vai precisar de 97 milhões de pessoas que consigam trabalhar com humanos, máquinas e algoritmos. Lembra que eu falei agora há pouco? Tecnologia e ser humano. Como é que você vai equilibrar isso? 97 milhões de papéis vão surgir a partir disso, tá? Então, assim, garanto para vocês que vocês estão no caminho certo. Agora só precisa combinar com o negócio interno de vocês, beleza? Acho que é isso. Queria só... Adorei o que vocês fizeram. Só para complementar um livro, a Lívia puxa aí, ela faz uns desafios. Que livro vocês estão lendo? Eu coloquei no chat aí, ó. É um livro que eu recomendo, é do Adam Grant, Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Eu recomendo esse livro aí, acho muito legal. Muito bom esse livro mesmo. Bacana. Bom, para a gente fechar, a gente tem mais 10 minutos. A minha sugestão, Eduardo, Marcelo e Lívia, a Lívia já recomendou, então ela pode recomendar mais, porque aqui tudo pode, mas o Eduardo e a Marcela, principalmente, dá uma ou duas dicas para essa galera que está fazendo o processo seletivo do Alpha EdTech, e também dá dicas de livros, do que ler, onde ler, não só livros, sites, blogs, enfim, que vocês acham que podem ser relevantes para essa garotada que está se preparando. Olha, é bem complexo você falar de qualquer dica depois da Lívia, porque, confesso para vocês, ela vem com as dicas mapeadas, com tudo mapeado. É muito complexo, é um baita de um desafio. Estou aqui pagando para ver. Enquanto a gente estava aqui, eu já estava pensando, nossa, vou me conectar com a Lívia no LinkedIn. Vi que tem várias pessoas. Lívia, por favor, coloque o seu LinkedIn no chat, que tem várias pessoas pedindo o seu LinkedIn. Inclusive eu, faça esse favor pela humanidade, tá? Então, muito, muito, muito importante. A primeira dica, se conectem com a Lívia no LinkedIn. Entra na fila de fãs da Lívia. Certamente eu já estou nela, confortavelmente. Se duvidar, estou até abrindo um fã-clube, tá? Então, Lívia, super parabéns. Estou aqui babando com a tua vibe, com o teu propósito. E eu acho que é isso. A Lívia, para mim, demonstra muito do que é propósito, né? Ela consegue fechar brilhantemente um exemplo de mulher com um propósito de vida e direcionada para o seu propósito. E isso faz toda a diferença. Vocês percebam que quando ela fala com, primeiro, extremamente intensidade, vontade, brilho no olhar. E não adianta, não tem uma pessoa que venha fazer um processo seletivo e se não tiver esse brilho no olhar, acabou. Fica aí. Porque não vai ter o dia a dia, ele depende... As pessoas às vezes acham assim, ai, nossa, olha, passei no programa, vou virar desenvolvedor, vou me especializar, vou me desenvolver. Cara, é o começo da jornada. É só o início da jornada. Tem muito mais coisa pela frente. E não é jornada fácil. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia que você vai dizer assim, eu não quero mais isso para mim, chega. E você vai acordar no dia seguinte e vai dizer, nossa, putz, eu quero, é o que eu quero, vamos lá, vamos de novo. Por isso você tem que ter o brilho no olhar que a Lívia tem, o foco, a busca por aprendizado, porque é o que eu
falei lá atrás, é o que todo mundo reforçou aqui, aprendizado é todo dia, o tempo inteiro, e você tem que aprender com os erros, você tem que olhar para aquilo que você aconteceu, para aquilo que você fez e entender como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso me desenvolver, o que eu aprendi com isso aqui, lições aprendidas diariamente. Eu acordo, eu durmo, eu brinco com o meu time, eu falo assim, gente, eu tenho um caderninho, é isso mesmo, eu sou velha, sou das antigas, tenho um caderno, eu não consigo, por quê? Porque eu estou aqui, eu estou aprendendo, eu estou anotando, a gente está falando, eu estou me conectando, chega lá, chega uma hora, ninguém é máquina. Chega uma hora que você tem que olhar para aquilo e refletir. E aí, assim, autoconhecimento, a Lívia já trouxe, mas eu gostaria de reforçar, o autoconhecimento é a base de tudo. Acho que no meio do caminho aí, também sou psicóloga, né? Depois fui olhar para gestão de negócios e tudo, mas muito mais para me conectar com pessoas, porque na psicologia acaba que a gente olha tanto para pessoas, mas chega no dia a dia, a gente aprende que a gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa para efetivamente me conectar com elas, porque senão a gente não se conecta enquanto base. E aí, no meio do caminho, a gente está ali na trajetória discutindo como é que eu mapeio o potencial das pessoas, porque as pessoas não são só entregas, elas são entregas e são potenciais. Então, eu tenho que ter essa visão de qual o potencial dela, como que eu posso desenvolver esse potencial dela. E aí é o grande X da questão, porque o potencial, ele só é desenvolvido se você tiver autoconhecimento. Você tem que ter o autoconhecimento para você entender aquilo que você é bom e aquilo que você não é. Aquilo que você gosta e o que você não gosta. O autoconhecimento, ele te faz ter maturidade para você saber aonde você pode ir, até onde você pode ir e como você deve ir. Traçar o caminho é tão importante quanto chegar lá. O caminho, ele tem que ser traçado muito precisamente. Óbvio, não espere em caminho perfeito, porque não existe. Você vai tropeçar, você vai errar, você vai fazer uma curva inadequada, mas é isso, você está aprendendo. E aí a gente volta no aprendizado, né? Então, o autoconhecimento ele é necessário, o objetivo, o propósito, o foco. E aí, pá, beleza, Mar, fomos tudo isso, olhamos tudo isso, mas e aí? E na prática, né? É muito bonito, teoria, ai, que lindo, beleza. E na prática? Cara, na prática, olha que diferença. Vamos pensar, não vamos longe. 15 anos atrás. 15 anos atrás, para você mandar um currículo, você tinha que imprimir o currículo, ir de lugar em lugar, entregar o currículo. Oi, tudo bem? Eu sou fulano, nananana. Beleza? Beleza, vamos embora. E hoje? Hoje eu abro o link, estou aqui falando com vocês, abri o LinkedIn aqui, ó, na segunda tela, catei aqui, ó, Lívia Stone, em 5 segundos eu já estava no LinkedIn dela. Pode perguntar, Lívia, vê aí, já me conectei com você. Isso é a prática. A gente precisa, ó, ser rápido, ser ágil e usar da tecnologia a nosso favor. A gente está falando aqui de ser programador, de me desenvolver enquanto programação. E a tecnologia? Vamos lá, tem que... Vou aceitar, Lidiane, deixa comigo. Parei de falar, eu te aceito. Então, a gente tem que estar conectado. Vou fazer um processo seletivo para Hash. Cara, deixa eu ir lá, deixa eu buscar quem são as pessoas que trabalham na Hash, deixa eu entender como é que as pessoas falam, como elas pensam, deixa eu me conectar com elas, deixa eu chamar num papo, não tem que ter vergonha, não existe vergonha para quem está em busca do seu propósito, porque o outro vai fazer leitura disso. Então, se você está lá, se conecta, use da tecnologia a seu favor. E o último aproveite que é algo similar, a gente tem na Hash, Lívia, algo similar, você já me aceitou, né? Diz para mim que você já me aceitou, por favor. Senão eu vou ficar muito triste. Ó a pressão. 10 pessoas me adicionaram, triste, já adicionei as 10 pessoas, tá? Então, Olha isso, ó, rapidez, tecnologia, todo mundo conectado a isso. Então, a gente está lá, entrou no processo, a gente na Hash fala enjoy the journey, né? Marcela, o que é o enjoy the journey, né? É você efetivamente aproveitar o momento, aproveitar aquilo que você está vivendo, se conectar com pessoas, com propósito, é exatamente tudo que a gente já trouxe anteriormente. Então, você vai fazer um processo seletivo, faça uma imersão nele, não faça superficialmente. Mas eu estou fazendo 5 processos seletivos ao mesmo tempo. Então, você acha mesmo que é isso? Que você vai se conectar?
tenho minhas dúvidas, porque você tem que Não ter o vai. direcionamento, você tem que saber. Eu estou fazendo um processo seletivo para a Hash, então eu tenho que me conectar com as pessoas na Hash, eu tenho que ler sobre a Hash, eu tenho que entender sobre o negócio da Hash, e já adianto, não é um negócio simples, é um negócio complexo, mas que a gente ama, é apaixonado, tem brilho no olhar. Quanto mais complexo, mais apaixonado a gente fica. A gente tem que ir lá, tem que buscar, tem que compreender, tem que estudar. É isso, aproveitem o processo, aproveitem aquilo que a gente tem ao nosso favor, que é a informação disponível. A informação está aí. Então, dá dica, vocês têm um computador na frente, um Google. Para que melhor? O que eu quero saber? E quais são os 10 melhores livros? Qual o livro que... Não sei, sei lá, pessoa tal está lendo. Você vai lá, vai conectar e vai encontrar. É isso. Aproveitem ferramentas que vocês têm na mão e façam aquilo ser o melhor para vocês. Só para dar um exemplo aí, cortando um pouco aí rapidinho, mas hoje o Kovács me deu uma missão, tinha que conversar com o pessoal de Ribeirão Preto, de um cartório, e o papo, né, era um papo de 15 minutos. Aquela missão bem dada, né, com 30 segundos. Você tem contexto? Não. Não. O nome da pessoa também não. Tá bom, me manda o link. Mandou o link. Era uma conversa de 15 minutos, ficou 2 horas. Aí a pessoa falou assim, faz uma coisa, eu vou patrocinar 3 alunos do Alpha EdTech e quero fazer uma palestra sobre cartório 4.0. Eu não sei, mas eu vou pesquisar. Eu quero ver isso. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu preciso de vocês, senão eu vou morrer. Né? Tem um monte disso aí. Mas tem que amar onde você vai trabalhar, senão não adianta, senão você vai acordar. A vida é muito curta para você dedicar 8 horas, 6 horas do seu dia numa coisa que é terrível, que te massacra. Não dá. E você tem que pensar nisso. Eu trabalhei no Play Center, gente. Imagina alguém que ganhava dinheiro brincando. Eu tinha um cartão de crédito que eu podia ficar jogando. Eu tinha R$300 todo dia. Eu viajava. Eu tinha, assim, passagens, mandava. E tinha um agrado. Eu chegava lá no hotel, tinha uns mimos no frigobar. Nas reuniões, você sabe o que eles faziam? Eles falavam assim, nós somos uma empresa de entretenimento, então vai ter um sorteio. Carlos, talvez você ganhe uma viagem para ir para o Nordeste. Por que uma empresa não pode fazer isso, né? A gente brincava, era muito divertido testar os novos brinquedos, né? A gente estressava os brinquedos. Era muito bom. Bom, vai lá, Edu, para fechar. Tá. O Edu agora. Não, gente, sobrou pouco para mim, mas vamos tentar, né, Arthur? Eu vou falar do assunto que eu mais gosto de falar para finalizar aqui com vocês, né? É assim, construa uma rede de relacionamentos que trabalhe para você. Olha só isso, né? Nossa, Edu, mas eu estou começando agora, ou, putz, eu nunca me atentei para isso, nunca fiz nada, nunca, sabe, me preocupei em construir essa tal da rede de relacionamento. Mas a rede de relacionamento que eu estou falando é um negócio... Vocês que vão entrar aí no Alpha EdTech, aproveitem isso. Vocês que vão estudar as trilhas, aproveitem isso. Aproveitem o quê? As pessoas. Aproveitem as pessoas que você convive e faça coisas relevantes com ela. Sabe quem vai ser a pessoa que vai te apresentar o próximo projeto, o próximo emprego, o próximo negócio? Vai ser esta pessoa. Entenda as pessoas que você já fez coisas relevantes, que você já brigou e depois desbrigou e chegaram no resultado. Entenda quem são os seus parceiros de vida, os seus parceiros de negócio. Se você nunca se preocupou com isso, comece a se preocupar agora. E não o networking, que é o que todo mundo fala, não é somente socialização, não é somente ir no happy hour, não é somente no evento, não é somente isso. Tem um conceito que eu chamo, se chama networking do fazer. O fazer tem a ver com as pessoas que vão te reconhecer
por algo que você sabe fazer muito bem. Consequentemente, vai ser a próxima pessoa que vai te arrumar a sua próxima oportunidade. Boa. Então, busque isso de maneira constante. Não só no trabalho, em tudo que você fizer. Faça com amor, participe de uma ONG, faça um trabalho voluntário, levante um projeto na sua comunidade, levante recursos para quem precisa, conecte pessoas que possam ter a ver uma com ela, as duas vão gostar disso. Então você tem que pensar para construir seu network, você tem que fazer muito, fazer, tá? É isso a minha principal dica, que é o que um pouco sobrou para mim aqui, depois dessas maravilhosas apresentações aí da Lívia, da Marcela, do Carlos, do Kovács. Assim, eu sou uma pessoa que preza muito e que observa muitas pessoas que sabem construir relacionamentos de valor. E isso é quase tudo na sua vida e na sua carreira. Você vai ver. É a rede de apoio, né? A rede de apoio também, não é só o network, né? O pessoal sempre fala assim, como é que vocês estão aguentando no Alphalume toda essa... a gente está fazendo muita coisa, a gente está trabalhando incansavelmente de domingo a domingo, mas como alguém perguntou, falou assim, não tem uma rede de apoio, que mesmo com essa distância social, a gente se dialoga, a gente está construindo coisas, né? Isso que é o legal. E você tem que ser uma pessoa interessante, né? Você tem que... Não pode ser um cara só focado numa coisa, você tem que gostar de outras coisas. Eu adoro cozinhar. Eu estou tentando aprender a fazer pão, né? Estou apanhando lá aquele pão de fermento natural. Meu Deus do céu! Minha esposa, ela gosta muito de mim, porque ela come esse pão assim, e ainda faz uma cara de satisfação. E ainda é um disco voador, pô, ele não cresce, mas ainda vou conseguir. Eu vou transformar essa pandemia num pão-demia ainda, né? Vai ser legal. Isso aí, isso aí. Posso só falar uma última coisa, muito rapidinho? Vai lá, Lívia! Eu juro que eu não vou cronometrar, senão eu vou ter que prometer e eu vou me ferrar, né? Mas eu queria só conectar muito o que todo mundo falou, que eu acho que é a mesma coisa, sabe? Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de ler, acho que vocês já notaram. E tem uma linha de pensamento que chama estoicismo, que fala muito exatamente tudo que vocês estão falando. E é a mesma coisa, né? Que é o seguinte, e é um convite para cada um de vocês que estão assistindo aí a live também, nem precisa ler sobre estoicismo, só você entender isso, tá? Se entender isso, todo o resto vem de graça. Como você vai fazer cada segundo da sua existência, do momento presente, ser um momento único e especial, seja um presente para você. Se você está no meio de uma como é que chama isso? Uma live? Como é que você se conecta com essas pessoas em nível pessoal, né? A sociedade e você, como é que vocês se conectam de uma maneira que isso seja um presente para você? Mas, cara, desastre aconteceu aqui, uma maior calamidade. Como que você pega esse aprendizado, quer dizer, como é que você pega essa experiência, transforma em um aprendizado de uma maneira que isso te agregue valor? Quando você encontrar com uma pessoa, falou networking, se você encontrar com uma pessoa, como você faz, independente do ganha, perde, o que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar na sua vida, eu te garanto. Ninguém é tão limitado que não possa aprender e que também não possa ensinar, né? Então, eu acho que, assim, dica principal aí, eu não sei fazer isso também, estou em fase de aprendizado, por isso estamos na vida, como fazer cada segundo da sua vida valer a pena. Eu acho que é muito isso que todos eles estão falando, e eu acho que no final do dia, as pessoas que mais se dedicarem, mais conquistarem, isso são as que mais conseguiram gerar valor e que vão gerar valor aí para a gente se orgulhar da vida que a gente leva, né? Eu acho que é um pouco isso
Queria agradecer de novo todo mundo, tanto quem está aqui no vídeo vendo, mas também tem um monte de gente aqui no backstage que eu estou vendo, e todos vocês que aceitaram o convite de ficar com a gente aí por toda essa 1 hora. Agora. Legal. Bom, pessoal, é o momento da gente acabar, e você tem que dizer, vamos lá, Carlos, nós vamos acabar o painel agora. Fala que vai ter parte 2. Fala que vai ter parte 2. Não, vai ter parte 2, 3, 4. Gente, a parte 2 é o Alpha EdTech. Mas o Alpha EdTech não é só uma trilha, gente. A gente vai ter... Eu sou do meio digital, mas é um mundo analógico. Você não precisa só estar no Alpha EdTech. Vai ter pequenas inserções. Faça uma pequeno workshop, um hackathon, alguma coisa, assista uma palestra ou participe, traga alguma coisa, sugira um tema, né? Vai que você manja uma coisa boa e vem ensinar a gente quer aprender. Isso aí. E, bom, dizer para vocês que a gente preparou o Alpha EdTech, né, Carlos, com muito carinho, as trilhas, está tudo sendo preparado, então faça aí o processo seletivo com determinação, viu? Vão acompanhando no site, como a Lívia, o Edu e a Marcela disseram, procurem pesquisar sobre as empresas mentoras, sobre o Alphalumen, para vocês saberem um lugar onde vocês estão querendo se meter. E acho que é isso. Obrigado pelo dia de hoje e pau na máquina, sentem a pua. É só agradecer, né, Kovács? Momento especial que começou lá atrás, 10h30 da manhã. Nós falamos aqui, os painelistas que estiveram sobre time, espírito coletivo, construção coletiva, foco, tentativa, erro, paixão, empatia e um monte de coisa. Terminamos com o quê? Brilho em olhar, parcerias e conexão. Então, estamos encerrando aí. Novos rumos, novos desafios. Um dia brilhante, maravilhoso. E tchau, até próxima programação. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Bom final de semana aí.